Prontinho. Bom, então vou apresentar a Dani. Fiquei super feliz que ela aceitou o convite. A Dani foi minha tutora na pós há alguns anos atrás, então eu tenho uma imensa admiração por ela e tudo que eu sei hoje de paliativos, muito ela faz parte disso. Então, para mim é uma grande honra ela estar aqui num projeto meu. A Dani é diretora de comunicação da ANCP, ela é coordenadora do serviço de psicologia do Hospital Sírio-Libanês e da pós-graduação de cuidados paliativos do Sírio-Libanês também. Aí ela vai falar hoje para a gente um pouquinho sobre luto. Com você, Dani. Bom, para mim é uma satisfação, um prazer estar aqui. Acho que são um tempinho aí nessa trajetória. Acho que para mim, eu sou apaixonada ali pelas perspectivas, diferentes facetas e possibilidades que o cuidado paliativo abre, né, da parte assistencial e a educação, que é uma grande paixão. Então, te agradeço, Veri, pelo convite, né, por poder estar aqui com vocês nesse espaço que é de troca. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para a gente balizar um pouquinho o que eu vou falar, e acho que a ideia é que eu fique um tempo depois para a gente bater um papo, né, e poder clarear e trocar um pouco ali as nossas vivências e experiências aí nessa área. Então, queria colocar para vocês, eu falei ali para o pessoal que eu tô com um probleminha aqui no, na minha, na minha, no meu compartilhamento, que eu perco a visão de vocês. Eu ainda vou aprender a fazer essa parte. E aí mas qualquer coisa podem interromper ao longo, né, da fala, e só abrir o microfone. Eu não vou enxergar vocês, mas podem interromper a qualquer momento, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui trazendo. Compartilhou com a tela cheia? Foi sim, Dani. Ótimo. Sim. Então, o convite aqui foi para trabalhar um pouquinho, falar sobre as ações de cuidado ao luto, né? Acho que um tema muito caro, e acho que uma das bases aí do pilar para quem está atuando em cuidado paliativo, para quem se interessa pela área. E eu gosto de começar esse compartilhamento aqui de ideias, reforçando muito a ideia, assim, por que eu entendo que esse tema ele é fundamental e ele é transversal na formação de profissionais que vão atuar em diferentes níveis ali do cuidado paliativo, seja no cuidado paliativo geral, quando a gente está não necessariamente sendo um especialista, mas já trabalhando ali com conhecimentos que foi adquirindo sobre cuidado paliativo, sobre identificação de sofrimento, sobre manejo de sofrimento. E o luto, para mim, ele é um conceito e algo que deveria estar na formação de todos os profissionais, porque ao longo da nossa trajetória, né, todos nós profissionais, independente da área, psicólogos, médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, fonos, físios, né, e outros profissionais que não são necessariamente da saúde, mas que também estão no cenário hospitalar, vão se deparar com pessoas enlutadas, né, com profissionais, com pacientes, com familiares, e, e os primeiros cuidados, eles são imperativo ético no contato, na abordagem, na interação. Então, eu recorro aqui muito a um conceito trazido pela Maria Helena Franco. Ela tem uma publicação mais recente, ela é em 2021, que é O Luto no Século XXI. É um livro que não necessariamente aborda o aspecto do luto somente ali no contexto do cuidado paliativo, mas eu acho que ele traz um compilado que vale muito a pena. E ela tem uma definição que eu acho muito bacana, né, do luto como uma experiência vivida quando aquilo que era conhecido e positivamente valorizado cessa.
ele deixa de ser, não mais existe na vida da pessoa. E trazendo para o contexto do processo de adoecimento, a saúde, né, é algo que, por nós, né, é aquilo que permite a nossa independência, uma certa previsibilidade, a construção de sonhos, a elaboração de projetos, né? E um processo de adoecimento, ele pode ser vivenciado do ponto de vista da compreensão do impacto psicossocial, da compreensão psicológica, como um momento de crise, como um momento de ruptura de uma realidade conhecida, como um redesenho todo de um processo de identidade. E aí essa figura, né, ela fala, eu acho que para mim ela traduz aqui muito esta condição de luto também como uma experiência de ruptura de uma identidade e uma solicitação de uma construção de outros significados, de revisitar valores, de certos conceitos. Quando a gente vai falar sobre luto em cuidados paliativos, de uma forma didática, eu também gosto, né, dessa analogia com essa linha de trem que tem vários caminhos, porque a gente não tem uma linha reta. Né? E aqui nessa imagem a gente também tem um cenário que está meio nublado, está ali nebuloso, eu não sei o que eu vou encontrar, né, ali na frente. Então tem um campo de visão que vai até ali, traduzindo um pouco na vivência dos pacientes, na semana seguinte, no mês seguinte, mas se abre ali uma perspectiva de uma vida que, no primeiro, principalmente ali nos momentos de maior sofrimento, maior conflito, uma demanda maior de tomada de decisão, isso fica muito, essa é uma vivência que fica nublada, né? E aí dentro do luto, o luto ele é um processo que se abre no momento que o indivíduo recebe ali um diagnóstico que vai mudar drasticamente, radicalmente, seu conceito sobre si, sua relação com o mundo, sua relação com os outros, né? Então o luto ele se dá desde o início de um diagnóstico, e é muito importante a gente entender e ampliar essa visão desse conceito de luto, porque a gente não está falando exclusivamente do luto por morte, né? Mas aqui eu estou falando de perdas concretas, de perdas simbólicas, eu estou falando de lutos que vão ocorrendo ao longo de um processo de adoecimento. Quando eu tenho que mudar minha rotina, quando eu tenho que redefinir o meu papel dentro da família, quando eu tenho eventualmente para eu realizar um tratamento, amputar uma parte do meu corpo, né? Então, eu tenho todo um processo de adaptação e ressignificação que se abre com um diagnóstico, que à medida que um processo de adoecimento evolui, né, avança, pacientes e familiares vão vivendo e enfrentando perdas graduais e vão necessitando realizar ajustes contínuos, né? Trabalhando questões fundamentais para a existência humana, como autonomia, dependência, né, satisfação, então uma série de coisas que vão acontecendo, que também se dá ali na fase final, então no processo de cuidados de fim de vida, que é uma etapa fundamental da abordagem do cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo não é exclusivo a esse momento, mas a gente sabe que no momento na fase final de vida, os sintomas, em geral, são mais intensos, é uma família e é um paciente que já vem de uma sobreposição, muitas vezes de uma exaustão física e emocional que foi sendo vivida ao longo de um processo, né? Então, muito permeado ali por ambiguidades, né, por ambivalências relacionadas à própria existência. E após a morte, nós temos ali um fenômeno, né, de que muitas vezes os profissionais ali que atuam da equipe de cuidado paliativo, mas muito mais às vezes ali os psicólogos vão tendo um contato que são com os familiares enlutados, né, que também é uma etapa fundamental, né, de estar dentro do radar de uma equipe de cuidados paliativos, mas que a gente sabe que na prática, hoje em dia é muito difícil, né, a gente trazer estruturar, sustentar dentro de uma equipe, dentro da carga horária, dentro, enfim, de tudo que acontece na rotina prática, sustentar um desenho de um monitoramento, de um suporte após o óbito do paciente, mas que
sim, também é uma etapa fundamental. Então, aqui, o processo de luto, né, no adoecimento, ele impõe essa ruptura de identidade, da pessoa se perceber e olhar quem eu sou hoje, quem é essa pessoa neste momento, em quem a doença me transforma, em quem ela me transformou, né? O que eu resgato de mim, dessa minha identidade, que me ajuda a ressignificar e me adaptar, né? A gente vai trabalhar muito essa condição de um fortalecimento, de fomentar ali resiliência, num conceito mais profundo, né, desse termo, mas essa questão da identidade, ela fica ali profundamente alterada. E aí não há como... vocês já discutiram aqui essa questão do processo dual? Em algumas aulas, às vezes aparece, mas como é bem heterogêneo o público, então, se quiser comentar, pode falar. Legal, só para não ficar, né? Mas acho que o modelo do processo dual é uma forma mais contemporânea, né? É um modelo que foi desenvolvido, né, por dois holandeses, né, um casal de holandeses, que vão fazer uma integração das diferentes formas de se compreender, das diferentes correntes que compreendiam aí o processo de luto. Então, se trabalha aqui compreensões da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, do existencialismo, da terapia do apego, né, da teoria do apego, trazendo um pouco uma compreensão relacionada aos lutos do adoecimento, à vivência dos lutos do adoecimento. E uma marca que é encontrada, né, nesse processo, nesse modelo, é o enlutado vivendo a experiência da perda sendo composta por uma oscilação de momentos onde esse enlutado ele está mais orientado e mais voltado para as vivências das perdas, então da tristeza, da revolta, de momentos de negação, de estar mais introspectivo, de estar mais recolhido, de estar mais fechado, por vezes ali na desesperança, enfim, na perda de sentido. E em outros momentos oscilando para um processo de restauração, né, que é encontrando redes de suporte para responder a essas mudanças, conseguindo reorganizar, né, retomando as próprias tarefas ou tarefas possíveis de serem significativas, realizadas. Então, a gente vai trabalhar muito na compreensão no processo dual, entendendo que a oscilação ele vai ser um marco regulatório para o processo da elaboração do luto e da construção de novos significados, entendendo que este processo de luto ele é marcado por uma transição psicossocial. Eu não sou mais o mesmo, mas eu vou trabalhar na construção de quem eu posso ser, né, no maior potencial que eu tenho. E aqui eu estou falando de toda a unidade de cuidado. Eu estou falando de paciente, eu estou falando de equipe, e estou falando de família, né? Estou falando de uma rede de suporte, de uma comunidade que cerca esse sujeito, né? E essa família que também é afetada, né? E aí a gente vai entender que, por vezes, essa oscilação ela também está permeada por esperança e desesperança, né? E por vezes você encontra esse comportamento e essa reação e essa oscilação numa mesma manhã, né, de um profissional que entra num quarto, por exemplo, de um paciente e precisa trabalhar ali uma notícia difícil, algo que está relacionado a um processo de tomada de decisão, a uma comunicação de um agravamento de um quadro ou de uma não resposta esperada, e naquele momento, né, a expressão é de tristeza, é de raiva, é de revolta, né, à medida que você consegue trabalhando, realizando o acolhimento, uma escrita qualificada, uma comunicação compassiva, você vai trabalhando perspectivas com esta pessoa, caminhos para aquele processo de cuidado, aquilo pode sendo digerido, e de repente um outro profissional entra, sei lá, 2 horas, 3 horas depois, ou no período da tarde, ou no dia seguinte, ele já encontra essa pessoa oscilando, por exemplo, para uma condição da reorganização do como
viver aquele momento, conseguindo entrar num outro processo. Então, o luto ele é algo extremamente dinâmico. Ele é pessoal, ele é intransferível, né? É uma vivência única para cada pessoa, é uma vivência única dentro do universo familiar, mas ele é marcado, né? Essa oscilação vai ser um marcador saudável, né, da vivência desse processo. Porque se eu tenho um indivíduo que está mais paralisado nesse processo da elaboração da perda, no processo mais ruminativo, eu posso encontrar ali complicações, né? E também, se eu entro alguém que está naquele processo de restauração, eu vou ter, por exemplo, às vezes alguém no movimento mais evitativo, alguém com mais dificuldade de se aproximar daquele processo. Então, é importante compreender a função psicológica de cada movimento, tanto do contato quanto da evitação. Né? E aí, para a gente, às vezes, não entrar e não rotular, falar, essa família tem um movimento de negação, ou essa família ou esse paciente tem um luto complicado. Né? Entender que determinadas reações, elas têm uma função, né? Ela tem uma função psicológica. O movimento de proteção, eu não gosto de usar muito o termo negação, né? Porque você, em alguns momentos, isso tira o dinamismo desse mecanismo, que no final das contas é um mecanismo de proteção necessário para muitas vezes as pessoas suportarem o insuportável. Então, ele é um mecanismo que muitas vezes funciona como uma ponte de transição entre eu poder evitar e conseguir me aproximar, né, até eu conseguir integrar aquela realidade, a realidade de uma vivência que por vezes vai ser ali doída. E esse curso, e à medida que eu vou respeitando entendendo essa função, e por que eu estou trazendo isso para essa aula que fala sobre ações de cuidado ao processo de luto? Porque no meio desse caminho todo eu tenho diferentes profissionais que vão entrando com diferentes saberes e que cada um deles tem uma função, por vezes, de favorecer essas novas tarefas, esse curso adaptativo, para que essa pessoa encontre novas tarefas e novos lugares de ser e estar nesse mundo, né? Às vezes é uma orientação, é uma informação, é uma psicoeducação que eu realizo em relação ao autocuidado ou a algo que eu possa observar. Então, quando eu estou trabalhando ali um processo de educação relacionada ao gerenciamento da dor, entender a função, né, fazendo orientações tanto do ajuste medicamentoso, então a equipe médica, mas a equipe não médica, trabalhando outras estratégias de cuidado não farmacológicas, entendendo onde estão as dúvidas, conseguindo contribuir com informações para que a pessoa monte aquela colcha de retalho e consiga encontrar favorecer esse curso adaptativo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma ação de cuidado que também vai favorecer essa integração desse processo de luto, dessa nova condição que está colocada e dessa nova construção de significados que também está colocada. Eu gosto muito dessa imagem, e é uma imagem que a gente vai encontrar muito na vivência do luto, que a gente chama da síndrome do espelho partido, né? Que muitas vezes eu me enxergo, né? Eu, pessoa, vou me enxergar também a partir de como o outro me vê. E no momento que eu tenho ou eu ou o outro em uma condição diferente, em uma condição de maior desorganização psíquica, de uma condição de uma desorganização em um processo de luto, essa visão sobre mim e sobre o outro, ela está muitas vezes ali rachada, ela está distorcida, né? Então, é interessante a função que todos nós temos nessa estruturação, né? Para que a gente ajude, de alguma forma, a encontrar, né? Encontrar nesse olhar que está aqui num ponto desse espelho rachado, né? Encontrar a essência de si. Então, quais são os pontos que de alguma forma, eu ainda encontro de força, de fator que pode favorecer no processo de enfrentamento daquele processo. Só para, né, ilustrar, acho que aqui a gente está falando de diferentes tipos de perda. Quando a gente fala de lutos no processo de adoecimento, eu falo das perdas simbólicas,
que vão se referir às perdas intangíveis, como a perda de planos, de sonhos, de controle sobre a própria vida. Eu falo sobre perdas concretas que envolvem a perda de habilidades, funcionalidades, de partes do corpo, que vão trazer impacto direto à independência e à qualidade de vida. As perdas temporárias que podem ser recuperadas ao longo de um tratamento. Então, eu tenho alguém que, por exemplo, está num processo de quimioterapia, ela vai ter uma vivência de restrição, de, por vezes, adiamentos de processos, mas que a depender de como essa trajetória da doença caminha, eu posso retomar. Às vezes não do mesmo, muitas vezes, e a maior parte das vezes não do mesmo ponto, mas eu tenho a perspectiva de retomar e retomar sonhos, né? A perda de mobilidade, a perda de algumas funções, e aí quando a gente vai olhando, trabalhando, ampliando o olhar, né? Olha a riqueza que a gente tem, por exemplo, profissionais da área de reabilitação, né? Quando eu estou restaurando funções e trabalhando, mas primeiro eu preciso acolher aquela condição do luto, aquele pesar, para que de alguma forma eu consiga inserir e caminhar e integrar ali novas possibilidades. E as perdas definitivas, né? Que são as perdas irreversíveis, como a perda da vida ou de membros aqui do corpo, quando a gente fala, por exemplo, das mastectomias, das amputações, né? De outros processos dolorosos. E entendendo que essas perdas e esse processo de luto, ele vai afetar as dimensões físicas, sociais, espirituais e psicológicas. E aí a gente tem um combinado, né, de vivências, de sintomas que pioram a qualidade de vida, perdas de identidade, isolamento, a dificuldade, por vezes, de manter relações sociais, o questionamento sobre crenças, né, ressignificações sobre o processo de vida e morte, e a própria condição anterior, né, quando a gente fala em adaptação ao luto, é muito importante a gente entender, né, como a pessoa viveu até aqui situações de crise, como viveu até aqui experiências de perdas, né, isso vai nos dando pistas, isso não congela a possibilidade que aquela pessoa tem ou não determina, desculpa, a possibilidade que aquela pessoa tem de reagir, mas ela nos dá pistas, ela nos dá sinais de quais são, de alguma forma, as ferramentas que nós podemos utilizar para construir aí planos de cuidado em equipe. Esse artigo é um artigo que eu gosto muito de trabalhar, que ele está aberto, tá? Se vocês puserem ali no Google, é um artigo que está aberto. É um artigo que trabalha muito a questão do papel dos profissionais, né, paliativistas e as contribuições na prevenção do luto complicado. E é muito interessante, esse é um artigo de duas colegas aqui de São Paulo, né, a Mariana Sarkis, que as duas são psicólogas, a Maria Helena Pereira Franco, que é uma das principais autoridades aí em luto no momento atual, e elas vão identificar quais são pontos que a equipe como um todo pode favorecer. Então, o primeiro ponto, né, é essa condição do luto reconhecido pelo enlutado e a sociedade. Muitas vezes o enlutado tem uma sensação que assim, ele está diferente, ele está enlouquecendo, ele não consegue mais se concentrar, ele não consegue realizar as atividades, ele não consegue tomar decisão, ele está mais... Esta condição da identidade, quem eu sou, quem eu estou me tornando no meio desse limbo todo, desse novelo que fica dando nó, que às vezes a ponta aparece, daqui a pouco ela se enrosca, né? Às vezes é algo que é muito difícil a pessoa se reconhecer e muitas vezes essa educação relacionada a isso que você está vivendo é um processo de luto, é um processo que é esperado, é um processo que é necessário, né? E esse reconhecimento, muitas vezes quando a gente está falando da sociedade, é a sociedade de profissionais que cuidam, é aquela comunidade a qual o sujeito é parte, porque as pessoas... Agora, depois da pandemia, né, o tema luto ele ganhou voz na mídia, ele ganhou voz, né, mais voz, né, na mídia, na população. Então, se fala muito mais desse processo, né? Mas é algo que esse reconhecimento, né,
ele é uma ação ali de cuidado. A promoção de resiliência. Então, onde eu encontro pontos que fortalecem aquele indivíduo, ou onde eu encontro ali um ponto onde aquele indivíduo permanece inteiro e como eu fortaleço isso, e como eu identifico o que está mais vulnerável, para eu construir, né, um plano de cuidado que favoreça o fortalecimento daquele aspecto. Um outro ponto discutido nesse artigo é a realização dos rituais, né? Os rituais, eles têm uma finalidade de marcar, muitas vezes, uma transição, né? E isso é fundamental, entender o papel do ritual para o paciente, para a família. Isso é algo que previne muitas vezes, né? Que favorece essa condição, por exemplo, das despedidas, que favorece a realização de um evento significativo ao longo de um adoecimento, por exemplo, como um batizado, um casamento. Então, o ritual de uma forma mais ampla, né? Aqui tem um ponto também que é da equipe identificar quem são os membros que são referência, quem são os vínculos que são mais significativos entre profissionais, equipe e paciente. Por quê? Esta equipe, a equipe de saúde, a equipe de cuidado, é uma equipe que por vezes vai funcionar como uma base de segurança para a família, para o paciente, que vai ser aquele como se fosse aquele guia que está levando por um caminho desconhecido e apresentando, esse daqui é um processo que você vai passar assim, assim, assado. O que você pode esperar é isso, isso e aquilo. E aqui você pode buscar ajuda assim, assim, assada. Esse processo vai sendo elemento de processo de elaboração. E a equipe vai tendo essa função de suporte, de apego. Entender também como esse apoio é percebido pelo indutado, porque muitas vezes eu tenho uma intenção, né, de apoiar, só que aquilo mantém o sujeito, né, num processo de isolamento, de não participação de um processo de decisão. Então, é super importante entender, né, se o apoio para ele significa apoio, né, se eu tenho, às vezes, alguém que tem muita dificuldade de vinculação, e isso não tem a ver com o profissional, isso tem a ver com a pessoa que está sendo cuidada, muitas vezes, a gente pode ter aí um choque, que por mais que o profissional se coloque disponível, aquele indivíduo não sente aquilo como um apoio. Muitas vezes por um processo que a última coisa que ele gostaria era estar vivendo aquilo. Então, existe uma dificuldade, inclusive, de receber apoio. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, de receber ajuda, né? Então, identificar um pouquinho, assim, como são as características, como a pessoa, de alguma forma, está aberta ao cuidado, né? E identificar, muitas vezes, como aquele processo todo de adoecimento afeta pacientes e familiares e como o processo de cuidado também te afeta como um profissional. Porque isso vai modular um aspecto que é essencial nesse e que é muito discutido nesse artigo, que é a comunicação. A comunicação sendo uma ferramenta de favorecimento, né, para um processo de elaboração de luto, porque para eu elaborar algo, eu preciso reconhecer algo como algo, um fenômeno legítimo, um fenômeno que eu tenho que compreender melhor, para eu assimilar melhor, para eu entender como eu vou lidar com aquilo, para eu integrar e encontrar recursos para caminhar. E aqui eu gosto muito de trazer, né, que no cuidado ao luto a gente vai falar muito de intervenções psicossociais que a gente pode trabalhar em 3 níveis: as intervenções primárias, secundárias e terciárias. E aqui as intervenções primárias eu estou falando de apoio e orientação, que está na base da pirâmide, onde eu preciso trabalhar um processo de educação e psicoeducação relacionada ao luto, com a sociedade, com a comunidade. E isso em cuidado paliativo vai ser fundamental. Eu estou falando aqui muito, talvez, para a maior parte do público aqui de hoje, seja um público, talvez, que está na atenção secundária e terciária, mas a gente vai ver muito a importância disso na atenção primária também, e cuidado paliativo está, né, em todos os níveis de atenção.
Então, quando eu estou trabalhando educação e saúde, fornecimento sobre informações sobre o processo de luto, incluindo materiais educativos, como quais são as reações que eu espero, quais são os impactos, entender que, por exemplo, o luto ele não é algo que vai trazer uma dificuldade e uma necessidade de adaptação só emocional, mas que, por exemplo, fisicamente eu posso ter repercussões. Então, eu tenho muitas vezes, por exemplo, alguns estudos trazem, então, viúvas que no primeiro ano frequentam muito mais o pronto-socorro com processos de somatização, né? E que não conseguem, né, de alguma forma, reconhecer aquilo como algo conectado a essa vivência do luto. Dificuldade de organizar um pensamento, de concentrar, né, um sofrimento existencial intenso, a condição de vazio. Então, tudo isso, né, está vinculado ao luto e é importante a gente trabalhar essa educação. A prevenção também, essa intervenção primária, ela vai favorecer muito nesse desenvolvimento de estratégias para lidar com estresse, ansiedade, e aí trabalhar ferramentas mesmo, verbais e não verbais, essa escuta qualificada, o acolhimento qualificado, né, que pode ser realizado desde o agente de saúde, pelo médico, pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo enfermeiro, ele vai ser fundamental. Mas por vezes encontrar ali, talvez aquele sujeito se adapte bem a alguma prática integrativa que vai ajudar a regular, de alguma forma conectar consigo, reduzir essa condição de ansiedade, por exemplo. Esse compreensão aqui faltou, eu dei o corretor não pegou, né, gente? A gente digitando compreensão com C cedilha, desculpa aí, acabei de ver aqui. A sensibilização, né? Então, através de workshops, palestras, para conscientizar sobre a importância do apoio social e familiar durante o processo de luto, fortalecendo rede de suporte ao longo do processo do adoecimento, mas também. Então, essas intervenções, elas são fundamentais para preparar pacientes e familiares, né? E oferecer ferramentas e conhecimento para a gente criar aí um ambiente propício para a prevenção de complicação dos lutos, permitindo que pacientes e familiares desenvolvam resiliência emocional e mecanismos de enfrentamento. A gente tem ali, pré-pandemia, estudos que trazem que em torno de, antes da pré-pandemia, era em torno de até 30% de pessoas que vivenciam um processo de luto por morte, os enlutados precisando de um suporte especializado. Pós-pandemia, a gente tem um aumento disso. Hoje a gente encontra estudos até aí entre 40% e 60% de pessoas que precisam de um suporte especializado, mas que essa complicação pode ser muito minorada nessa intervenção primária e na intervenção secundária. E aí a secundária, ela tem muito a ver com a gente que está aqui, né, com profissionais da equipe de saúde, né, que podem ali, na rotina de cuidado, estabelecer, a partir de um processo individual, mas também de grupos de apoio facilitados por profissionais treinados, e aqui eu não estou falando exclusivamente de psicólogos, eu posso ter, por exemplo, grupos, se com profissionais capacitados, com médicos, com enfermeiros, com profissionais que realizam isso em parceria, então um psicólogo, uma enfermeira, um psicólogo, um assistente social, um médico, enfim, que conseguem, de alguma forma, trabalhar, né, essa regulação e favorecer essa regulação com a escuta qualificada para identificação precoce de sinais que podem apontar para complicações no luto. Então, relações ali muito de dependência, uma dificuldade de adaptação a outras atividades, um processo de ruminação relacionado ao adoecimento, né? Uma identificação de quem são as pessoas que então vão precisar de um suporte individual ou em grupo, do suporte psicológico, criação desses espaços seguros para expressão emocional e desenvolvimento de estratégias e para enfrentamento. Essas intervenções, então, elas fornecem aí um ambiente de compreensão, com oferta de escuta empática e compassiva, onde os enlutados podem compartilhar essas experiências e, de alguma forma, normalizar suas emoções, reduzindo esse isolamento social
com frequência associado ao processo de luto, porque o indivíduo ele perde aquela referência de mundo. Muitas vezes ele não tem energia para pedir ajuda. E as pessoas que estão em torno também entram muitas vezes num processo do não saber como lidar, né? Do não sei se eu ligo, não sei se eu falo, né? Então não sei se eu toco no assunto. Então esse é um processo aqui fundamental. E a gente chega aqui no topo da pirâmide, que são as intervenções terciárias, que vão dizer respeito a esse suporte especializado. Psicólogos, psiquiatras, né? Que vão oferecer intervenções, né, e um manejo mais especializado, principalmente para esses casos que precisam do suporte especializado. E ali na frente, né, trabalhando mais com processos por vezes que já entraram, já evoluíram de forma mais complicada, com outros agravos de saúde mental, com processos de depressão mais refratárias, com essa incapacidade de realizar atividades diárias, que se perpetua ao longo de muito tempo, o isolamento social persistente, pensamentos por vezes suicidas ou autodestrutivos, abuso de substâncias como mecanismo de fuga. Então aqui a gente tem uma demanda já de um suporte especializado. A gente tem um desafio, né, para a equipe, de uma forma geral, de reconhecer o luto como processo natural e não patologizar, né, e não medicalizar, principalmente. A medicalização do luto ele pode ser um processo extremamente danoso, né, ao longo do tempo, porque se eu inibo ali essa perspectiva da vivência, da possibilidade de uma elaboração, de uma integração, eu posso aqui trazer elementos de risco, né, para esse processo. E oferecer suporte emocional, né, que seria essa condição do que a gente, inclusive, está aqui fazendo um pouco hoje, de instrumentalizar todo mundo que está aqui para se dar conta, inclusive, de quais as ações que já fazem aqui no dia a dia, né, e de ações terapêuticas que podem implementar nesse processo de cuidado. Né? Então, a equipe ela pode apoiar, né, nessa comunicação, na construção desse sujeito, na construção de uma nova narrativa, à medida que eu estabeleço o vínculo de confiança nisso que eu trouxe como base, equipe como base de segurança. O controle de sintomas favorece, né, esse processo. A co-construção de estratégias de enfrentamento, entendendo, muitas vezes auxiliando essa pessoa a fortalecer ali a sua rede, a estruturar a organização ali do cuidado, favorecer com que o enlutado também encontre espaços para o autocuidado, né? Estabelecer, então, aí a realização de rituais, legitimar a perda e entender o que é importante para o paciente e familiar, a coleta de valores, né? A coleta de perspectiva, de expectativas, ela vai ser fundamental. Aqui, né, acho que fica uma ferramenta, para quem não conhece, o Cartas na Mesa é um baralho lançado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que tem que pode funcionar, né, ali como um disparador de inícios de conversas, por exemplo, em relação ao final de vida. Né? Então, resumindo aqui, o luto ele envolve aspectos físicos, cognitivos, sociais, emocionais e espirituais, requerendo essa abordagem holística. Ele é um cuidado interprofissional, ele é um processo dinâmico e não é linear. O trabalho em equipe ele vai ser essencial para oferecer um suporte abrangente a pacientes familiares e profissionais. Atenção nessa identificação de fatores de risco e proteção, acho que essa é uma ação fundamental, né, da equipe. O acompanhamento ele deve se estender desde o diagnóstico até o luto pós-óbito, garantindo esse cuidado integral. E a equipe ela deve demonstrar sensibilidade e empatia para lidar com essas diferentes manifestações desse processo. Aqui algumas sugestões, né, de leitura que fica aqui para vocês, algumas coisinhas. E acho que é isso. Eu abro aqui agora para a gente poder conversar um pouquinho e discutir. Muito bom. É bem completo. Eu acho que mostra como é importante todo mundo
saber um pouquinho, pelo menos, né, sobre como cuidar do luto dos pacientes e da família, porque muitas vezes isso não aparece só para o psicólogo, né, e muitas vezes a família e o paciente não querem o psicólogo, então o restante da equipe que está ali cuidando tem que minimamente saber como lidar, né, com isso. Vamos abrir para perguntas aqui. Tô vendo rostinhos conhecidos, já tô vendo a Oi, Paty aqui. Dani, Oi, tudo bom, querida? tudo bom? Estou aqui representando a equipe de psico. A gente tem uma colega que compõe aí com a Veri a dupla aqui no Vila Nova. Ela não pôde estar aqui hoje com a gente, eu me organizei para estar. Parabéns aí pela iniciativa, tua fala sempre agregadora. E posso fazer uma pergunta, Veri? Posso? Com certeza. Então tá. Eu acho que eu estava organizando aqui meu pensamento. Vou tentar fazer, acho que a pergunta de forma bem direta, que é como que a gente pensa nas ações primárias, principalmente, né, nesse processo de educação, de uma forma contínua e viável dentro das unidades hospitalares? Como é que na prática isso se dá? E eu explico a minha fala pelo mesmo tempo de estadia aí que nós temos dentro do hospital, né, Dani? Que como a temática do luto e a reverberação, né, do que acontece quando a gente está nas imediações desse tema, ele, ele cria uma demanda, mas ao mesmo tempo, à medida que você passa por ele, mesmo que ele aconteça a cada 15 dias, porque a gente trabalha numa UTI de ultra complexidade, ele perde força, né? Não sei se eu estou conseguindo aqui dizer assim, como é que a gente, enquanto psicólogo e equipe multi, sustenta uma prática de ensino e de discussão continuada dentro de um ambiente com tanta demanda? Queria te escutar um pouco em relação a isso, sabe, a aplicabilidade dessas ações. Me fiz Excelente, Paty. entender? Fez, fez. Vamos construindo aqui juntos. Eu achei muito boa a tua colocação e a pergunta, porque eu acho que é interessante, porque o luto ele ganha visibilidade e urgência quando isso na unidade hospitalar, isso é muito comum, né? Acho que eu e a Viri, a gente já dividiu algumas situações clínicas juntos ali também, mas ele ganha legitimidade e espaço para se ampliar a discussão, não com a equipe de cuidado paliativo, mas com a equipe assistencial ampliada, quando tem ali uma situação difícil, quando é algo que está trazendo sofrimento para a equipe, por exemplo, né? Então, um processo que traz um sofrimento moral, um processo de cuidado ali relacionado a uma condição, sei lá, de que a equipe se sente realizando um cuidado que ela não concorda, né? Então, e aí esses espaços, porque isso está atravessado também pelas questões do luto, né? Do não conseguir olhar para a condição, de não conseguir muitas vezes acolher a condição de que seja a idosa ou a criança ou o jovem que teve a vida interrompida, de fato, assim, não tem uma reversibilidade, não tem uma proposta, né? E ali, muitas vezes você consegue fazer um processo psicoeducativo. Mas eu acho que a gente tem caminhos, assim, trazendo um pouco da vivência, né, que eu tenho em diferentes cenários, e estou pensando aqui em diferentes experiências institucionais. Eu acho que a gente tem os espaços formais e os informais, tá? E eu sempre prezo eu acho que os cenários informais, eles são muito potentes, né? Esse cenário onde eu estou no dia a dia, né, que eu vou... E aí isso é uma coisa que eu discuto muito com a equipe de psico, discutia muito mais quando eu estava ali mais perto na assistência com a equipe de paliativos, a potência que a gente tem, primeiro, da gente se educar em equipe e manter, né, esse tema, de fato, num processo de atualização, para que muitas vezes, no momento que eu vou
passar uma visita, ou que eu vou fazer um atendimento, e que necessariamente eu preciso parar, eu preciso ler aquele prontuário, eu preciso sair do quarto, eu preciso dar uma devolutiva, ali para mim eu tenho um espaço de educação. E é um espaço que ele não está formalizado. A pessoa não ficou ali, eu tive 10 minutos de orientação sobre manejo de um processo de luto, né? E assim, isso você está fazendo. E muitas vezes falar ali para um técnico de enfermagem, falar para fisioterapeuta que aquela escuta ajuda com que a pessoa assimile aquele processo e que ela ajudar a ampliar aquela visão é uma construção de significados, né? Assim, isso eu acho que tem uma superpotência, né? Mas eu sempre defendo muito, né? E é muito difícil, a gente sabe o quão difícil espaços mais formais. A gente teve uma experiência um tempo atrás, mas lógico, assim, a pandemia abriu um processo de educação para luto para a gente que foi ótimo, mas que se a gente não cuida, ele está minguando, né? Ele deixou ali de existir. Então, eu acho que de tempos em tempos, as reuniões, a gente faz muito isso através, por exemplo, desse espaço de reunião científica, é um espaço formalizado que tem pessoas aqui que estão interessadas em ouvir sobre o tema, né? Tudo bem, eu tenho um universo, sei lá, hoje lá no hospital de 10 mil pessoas, né? Assim, mas assim, às vezes eu não alcanço, mas eu vou alcançar pessoas que vão multiplicando. A própria existência de espaços de diferentes formatos de cursos sobre o tema, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente propor treinamentos presenciais, mas o que a gente alcança, por exemplo, dentro de um processo de EAD que eu posso compartilhar com toda a equipe para capacitar, né, e identificar talvez pessoas que estejam mais sensíveis ou unidades que tenham mais interface com esse tema. Então, para mim, Paty, eu acho que estes são caminhos, mas a gente integrar o formal e o informal, né? E dos profissionais que estão muito ali na linha de frente assistencial, que já estão mais, de alguma forma, capacitados, desse semear ser algo contínuo e não virar só o tema ali da urgência. Então, às vezes você jogar assim, nossa, é um livrinho, você viu essa série? Né? Você viu esse filme? Eu acho que esses espaços vão sendo muito férteis, assim. Acho que é gostoso de escutar, e acho que a gente já teve a oportunidade aí de discutir algumas coisas, como eu fico pensando como que a psicologia ela vai discutindo, né, os efeitos, né, das quedas dos ideais, das certezas imaginárias e simbólicas que o universo da hospitalização provoca o tempo todo, né, Dani? Eu acho que tem isso que você falou. Bom, você faz isso há tanto tempo quanto a gente tem discutido muito a questão, cada vez mais aqui na Redditor, que é a construção das linhas de cuidado, e eu vejo um terreno fértil, né, quando a gente sai do texto e aplica o conceito de linha de cuidado, né, na realidade mesmo, né, quando a gente consegue trazer o conceito de uma linha de cuidado. E todas as linhas de cuidado vão ter que contemplar a possibilidade de um desfecho ruim num tratamento, né? Um desfecho, todas as linhas passam por isso, né? Como que a gente vai pensando os tempos de entrada de um paciente em qualquer linha de cuidado? Estou pensando, por exemplo, quando a gente pensa na gestação de alto risco, tá? Estou trazendo um tema e como que a gente vai discutir lá com o pessoal da medicina fetal, diagnósticos gestacionais e decisões paliativas na neonatologia, assim, situações que são menos recorrentes, mas que, de alguma forma, também vão pedir a presença da discussão sobre cuidados paliativos, que não é, óbvio, só a terminalidade, mas que fica na fronteira das situações graves, sabe? Então, tenho visto isso aqui na rede com essa possibilidade da gente poder, através dessa linha de cuidado, falar durante todas as etapas disso que você disse brilhantemente, né? A perda dos ideais, a reconfiguração com o corpo, a reconfiguração com o lugar social, né? Como se recolocar, seja transitório ou permanente, a partir daquela nova condição.
Então, concordo com você, acho que é isso. A intervenção primária se dá no dia a dia, né? Nas reuniões Sim, multi, na passagem de plantão, na discussão do caso, né? Como psicólogo tem essa, eu entendo que essa oportunidade, né, de fazer valer aí esses momentos para pensar a partir das especificidades do caso, né? O que reverbera ali na equipe, né? Do sim. contrário, a gente tende a responder a situações mais urgentes, né, para a Sim. equipe também. Que tudo bem, faz parte do trabalho, mas. E hoje em dia, né, a gente tem uma área, você falou também de um lugar ali, mas, por exemplo, a própria interface entre cuidados paliativos e psiquiatria, né, e com Sim, o boom que a gente tem tido, por exemplo, de comportamento suicida. E o como isso ainda pega ali a equipe, como, né, e entre, por exemplo, colegas, né, a gente tem tido hoje um aumento também, né, da expressão disso, então, como que esse luto, né, caminha, isso também acaba sendo uma porta de entrada, mas não tenho dúvida ali que como a gente ganha hoje, todos os profissionais, hoje em dia, eles são muito mais incluídos nas construções das linhas de cuidados, eu acho que certamente, concordo com você também, é um ótimo momento de pincelar, né? Eu tenho tido uma experiência muito interessante que o atual, uma pessoa que entrou há menos tempo, acho que é o atual diretor de recursos humanos, outro dia ele falou assim, de pessoa de RH, né? Mas é um cara, é uma pessoa muito interessante, assim. Outro dia ele falou assim, Dani, vê se é uma loucura, assim, da minha cabeça, né? Ele é sociólogo de formação, né? Detalhe. Vê se é uma loucura da minha cabeça. Eu estou vendo um fenômeno assim, será que as pessoas, os profissionais estão muito enlutados? Ele falou assim, o luto pode estar tendo essa reverberação que a gente está vendo hoje, da exaustão? Eu falei assim, meu Deus, que delícia conversar com essa pessoa, né? Então, porque é isso, né? Porque repercute, e acho que essas ações do cuidado, a gente pode extrapolar, né, Veri? A gente está falando de uma reunião de cuidados paliativos, mas uma outra ação de cuidado é entre nós, né, nesse processo da total. prevenção da fadiga por compaixão, no reconhecimento do luto, porque assim, a gente vai se enlutar. Então, tem casos que vão pegar, né? E esta diminuição, minimização do julgamento, né, do acolhimento também entre os profissionais, né? Eu fui falando, gente, eu vou viajando. Mas É, eu acho que o espaço é esse, né? Mais do que a transmissão, porque isso você, além do que fez o favor de fazer a curadoria e das leituras obrigatórias, né? Acho que eu printei o slide, tá? Vou guardá-lo aqui, porque essa referência é fundamental. Mas eu acho que é justamente discutir isso, né? A impotência do discurso médico quando a gente pensa na questão da saúde mental, né? Porque o desejo de morte, se é que dá para a gente falar isso, né? Pensar um pouco os casos de suicídio, né? A gente sabe que não é só isso, mas como que ele fala sobre a impossibilidade de projetar um futuro é diferente da multiplicação celular, né? Tem ali um movimento do sujeito. Então, acho que é uma clínica que a gente vê o tempo inteiro o efeito na equipe, né? Quando a palavra não opera efeito, né? Assim é o lugar da palavra. E isso da saúde mental dos profissionais é uma delícia, né? Pensar também o efeito da exposição recorrente, né? Porque tem pessoas que gostam muito de trabalhar nessa área, né? E como a gente precisa também ir olhando, né, o tempo de permanência, um tempo de distanciamento, eu sempre me interrogo um pouco sobre os lugares, né? Enfim, acho que é isso. Uma delícia sempre conversar. alguém mais quer fazer perguntas? Acho que dá tempo de mais uma, se alguém. Isso que você trouxe, Dani, assim, na UTI a gente tem a visita multi, né? E acho que é um espaço bem legal, por exemplo, que a psicologia também participa. Eu, como paliativista, também puxo sardinha, né? Sempre para esse lado. E eu concordo com você, assim, os espaços informais, eles são
Várias vezes a gente está passando no corredor, o pessoal vai, ah, aquele paciente. E às vezes a gente nem está acompanhando o paciente, mas aquilo está trazendo tanto sofrimento para a equipe. Ou, por exemplo, quando morreu a Preta Gil, né? Os pacientes oncológicos, claramente, eles se identificam, né, com a situação, ainda mais quem tem o mesmo câncer que ela, de reto e tudo mais. E o paciente fica um pouco mais entristecido e tudo mais, né? E aí isso bate na equipe também, né? Então a equipe vem conversar com a gente também para ver como que faz, o que não faz. Eu acho que isso é um espaço Hoje, realmente. a gente estava numa reunião estratégica, num huddle estratégico aqui de uma das unidades, eu dei tanta risada, disse um médico, né? É um recorte que não revela tanto. Ele disse assim: tivemos por óbvio, né? Nós da psicologia sabemos do efeito contágio. Era um ajuste ali de headcount num setor específico, né? Porque aumentou significativamente nas últimas semanas a procura por exames de prevenção. E ele diz assim: o efeito, né, pretagil, ele cria aí, né, um substantivo a partir disso, ele fez uma interpretação, entendo que é um efeito. Aí, imagina, na hora eu falei, fale mais sobre isso, doutor, né, um parceiro super querido, e ele falou, aumentou muito, mais mulheres, jovens, então um pouco primo do cara do RH, sociólogo, né? Assim, é muito interessante quando a gente encontra pessoas que estão mais abertas a essas questões, né? É o efeito de massa, né? A gente tem o assunto da morte está para todos, né? Então a gente observa quando isso aparece na mídia, numa figura pública. Por isso a questão da educação primária, né? Vamos falar sobre isso dentro do hospital. Para mim é sempre um desafio achar agenda recorrente para pautar esses temas, né? É, muito bom. Estamos chegando já Tá bom. no final. Ninguém tiver mais dúvidas, nós vamos encerrando por aqui, então. Dani, queria agradecer de novo por vir compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Eu sempre gosto de assistir sua aula, porque ela é sempre clara, fácil de entender, né? Não que o tema seja fácil, mas você expõe de uma forma tão simples e que parece fácil. Obrigadão. Ah, foi uma delícia estar aqui, gente. Espero que a gente se encontre aí em breve. Haveria um encontro em breve pessoalmente, mas espero que outras pessoas que estão aqui também a gente possa se Congresso, Dani, você vai encontrar. estar lá? Congresso, estarei lá. Tem o Se Brasileira de tiver da Hospitalar. psicologia. Ainda tem. Mas tem vários de paliativos esse ano, tá? Tem vários Que estados, legal. e o ano que vem tem um latino-americano, e espero encontrar com vocês por lá. Muito bom. Tá Nossa bom? próxima reunião é dia 8 de setembro. Eu não lembro o tema, mas logo mais a gente começa a divulgar. Obrigada pela presença a todo mundo e vai ficar gravado lá na plataforma do IDOR. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Boa Dani. Obrigada, noite, Aline. gente. Tchau, Beijo, tchau. até.